Oi pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Essa videoaula aqui é para corrigir todas as questõezinhas de biologia que caíram no simulado do Enem PPL 2024 que vocês fizeram. E eu espero que vocês tenham ido muito bem, que vocês tenham aprendido muito com esse primeiro simulado para arrasar também no segundo simulado que a gente vai ter, tá? Para quem não conseguiu o resultado esperado, e pelo menos em biologia e também em outras matérias nesse simulado, tá tudo bem. Foi o primeiro simulado de vocês, mas eu espero mesmo que, por mais que não tenham acertado tantas questões, vocês tenham saído desse simulado com uma sabedoria a mais. Aprendido alguma coisa, só pelo fato de estar ali simulando a prova de fato. E não se preocupem, que vocês vão ver que quanto mais vocês treinam, e vocês têm que treinar algo parecido com a realização da prova do Enem, vocês vão observar, vocês vão ver que vocês vão ficando cada vez mais macetados, melhores nessa prova, tá bom, pessoal? Então cola junto, vamos agora corrigir as questões, vamos aqui para a primeira questão. Então, essa primeira questão 92, ela já vem aqui com uma imagem maneira da pele, né, os tecidos da nossa pele. Então, vamos ler aqui. Um laboratório farmacêutico desenvolveu um anestésico tópico. E aí logo eu já marco isso aqui, anestésico tópico. Se é um anestésico, ele precisa anestesiar algo. E qual que é a célula do nosso corpo que consegue sentir, perceber o meio ao nosso redor, ou seja, perceber a dor, perceber o frio, o calor, o prazer, são os nossos neurônios. Mas também a cauda que a gente diz dos neurônios, que a gente chama também de nervos, né? Que são os nervos que saem dos neurônios e vão até as células específicas do nosso corpinho. Só que não existem nervos em todas as camadas da pele, por exemplo, porque aqui tá falando de pele, né? Por exemplo, só tem aqui inervação da derme para baixo. Então é do meio para baixo, tá? Epiderme não tem inervação. Então não faz nem sentido um anestésico tópico, que é tópico quer dizer que aonde você passa, ele vai agir, né? Pode ser em qualquer camada mais externa do nosso corpo, assim. Não faz sentido um anestésico tópico para a epiderme se lá não tem nervos. Prosseguindo. Em uma forma de creme. Destinado à aplicação da pele de pacientes a serem submetidos a pequenas intervenções dermatológicas. Então, os pacientes eles vão ser submetidos a, provavelmente, uma cirurgia plástica de leve grau, né? Pequenas intervenções. Um procedimento estético, né? Que a gente vê muito por ali. Acrescentar um ácido, não sei o que lá, alguma coisa assim. Eu não manjo muito disso, pra falar a verdade. Mas também pode ser para algum procedimento médico mesmo, que precise de passar um anestésico tópico. As nanocápsulas são feitas de um polímero 100% biodegradável. Então, esse medicamento ele é feito em nanocápsulas e em creme. Então, tem o creme, tem as nanocápsulas dentro do creme e tem que ter algo dentro das nanocápsulas. Essas nanocápsulas são feitas de um polímero 100% biodegradável, o que é bom, porque se vai interagir com o nosso corpo, a gente sabe, a gente quer que aquilo seja 100% biodegradável para não causar nenhuma toxicidade e acúmulo nos nossos tecidos. Dotadas de paredes semi-permeáveis, isso aqui é maneiro, porque quer dizer que algumas coisas podem sair, outras não. E tem um núcleo oleoso lá dentro. Então a gente sabe que tem um núcleo oleoso que contém os princípios, aqui os fármacos, os princípios ativos, prilocaína e lidocaína, que são os anestésicos, tá? Então, de fato, o núcleo oleoso é o cerne da questão, é o medicamento de fato. A cápsula é só uma cápsula de revestimento e proteção. O nanoanestésico é responsável pelo transporte e entrega dos princípios ativos à região desejada do organismo. Tá vendo? O anestésico tem que chegar na região desejada, na região que tem que ser anestesiada, na região que tenha nervos. Então, bora lá. Esse aqui tá falando que é o produto normal, esse creme cinza, e ele só vai até a epiderme. O que não seria bom, porque na epiderme não tem nervos para você anestesiar. Se fica só ali na epiderme, já não é bom. Mas o produto nanoencapsulado, ele consegue adentrar e passar totalmente a epiderme e chegar na derme. E até vai um pouquinho aqui, ó, na hipoderme, né? Então, a cápsula já tá te dizendo que o fato de ter uma cápsula, uma nanocápsula, ela, de alguma forma, ajuda esse produto, esse medicamento a ultrapassar a epiderme e chegar lá na derme inteirinho, princípio ativo bonitinho, certo? Aí tá te dizendo que o núcleo oleoso e a parede polimérica da cápsula, o princípio ativo são os vermelhinhos. Então, bora ler a alternativa. A utilização dessas nanocápsulas implica a diminuição do tempo de vida do fármaco pela migração do medicamento da epiderme para a hipoderme. Primeiro que esse medicamento ele não migra muito para a hipoderme. Já tá aqui, tem aqui um pouquinho só que chega. Segundo que não tem nada nessa questão, nem visualmente falando e nem ali no texto, te explicando, te dizendo, informando que a cápsula, a nanocápsula, ela diminui o tempo de vida do fármaco, tá? Não tá falando, então, que a nanocápsula é ruim, de algum jeito. Não é a letra A, então. Letra B. A utilização dessas nanocápsulas implica a facilidade de absorção na epiderme.
Então, a nanocápsula ela é facilmente absorvida na epiderme. Isso é verdade, porque aqui, depois da epiderme, ela some, né? Só que é pela interação do núcleo oleoso com a camada de gordura da pele. Olha, não é por isso. Primeiro que o núcleo oleoso é onde tem o princípio ativo. Então, o princípio ativo ele não pode ser desgastado ali na epiderme. Segundo, que tá falando que tem uma camada de gordura da pele ali na epiderme. O que não é verdade, porque olha só, epiderme. Aí tem aqui que a epiderme é a camada mais externa e fina da sua pele, para vocês saberem. Ela age como primeira linha de defesa do seu corpo contra o mundo exterior, né? É uma barreira contra ali patógenos, qualquer coisa, basicamente. Então ela protege. Mas a epiderme, ela é avascularizada, não tem sistema vascular, não tem sistema sanguíneo ali, veias, né, e tudo mais. E também não tem nervos, então não tem nervos ali, como eu disse. Ela contém melanócitos e queratinócitos, e acabou. Então, olha só, não tem nada dizendo pra vocês, isso é verdade, não, que a epiderme ela tem ali camada oleosa. Então temos que tomar cuidado porque isso, na verdade, é função de outra camada da nossa pele, que vai ser a camada da hipoderme, inclusive, então, porque ela contém adipócitos, que armazenam gordura e outros componentes. Ela tem outros componentes em geral também, né? Aqui tá falando da gordura, mas vamos voltar. Não é a letra B, então, porque na epiderme não tem camada gordurosa. Então, a letra C, vamos lá. Letra C. A nanocápsula implica no acréscimo da concentração dos princípios ativos do anestésico na epiderme? Não. Na verdade, a concentração maior dos princípios ativos do anestésico estão sendo aqui na derme, né? Então, a gente pode ver esses vermelhinhos aqui, são os princípios ativos, eles estão na derme. Nossa questão já está errada. Letra D. Utilização de uma maior quantidade do creme para manter a eficiência da droga, mesmo com a miniaturização da cápsula. Não tem nada no texto ou na imagem que está te dizendo que a cápsula, a nanocápsula, de alguma forma, faça com que há menos princípios ativos absorvidos, né? Então, você tem que usar uma quantidade maior para manter a eficiência. Não tem absolutamente nada te falando. Então, não é essa a alternativa certa. A letra E, ela já vai te falar que o aumento do transporte e da absorção dos princípios ativos, à medida que elas se degradam ao migrarem da epiderme para a derme. Isso a nanocápsula implica. E é verdade, porque um produto sem nanocápsula, ele fica ali na epiderme mesmo. Já um produto não nanocapsulado, a gente vê que a nanocápsula some na epiderme e a única coisa que passa para a derme é o princípio ativo. Exatamente o que a letra E está te falando. Então, a alternativa correta é a letra E. Vamos lá para a segunda questão? Eu mudei de roupa porque já é outro dia, mas vamos lá. Essa questão aqui, 98, ela mostra essa figura muito maneira, que tem os ratinhos, mas vamos começar a ler, né? A figura ilustra diferentes etapas de um experimento realizado por Frederick Griffin em 28, com camundongos e pneumococos. Frederick Griffin, ele foi um grande cientista porque ele conseguiu identificar como que... Ele trabalhava com essa área de bactérias infectando camundongos e ele conseguia tirar conclusões pelas experiências dele, né? Por exemplo, quais bactérias são perigosas para os camundongos? E se é perigoso para o camundongo, provavelmente é para o ser humano também. Como elas conseguem ou não ser perigosas? Elas têm algum mecanismo específico? Quais são as mais fracas? Quais são as mais fortes? Por que tem essa diferença de bactéria ruim fraca e bactéria ruim mais forte? Ele estudou essas coisas. Nós não vimos Frederick Griffin ainda nas nossas aulas. Eu não sei se a gente vai chegar a ver, mas vamos lá. Então, ele fez esses experimentos com camundongos e pneumococos. Nessa primeira situação, bactérias não virulentas foram implementadas, né? Não virulentas e vivas, implementadas aqui no camundongo, o camundongo ficou normal. A gente viu o que virulento significa. Significa bactéria que tem alguma capacidade dentro dela de causar dano, prejuízo ao hospedeiro que ela vai parasitar, né? Então ela é virulenta, pode ser tóxica, pode ser várias coisas desse tipo, são coisas destrutivas. Elas têm ali esses aparatos específicos que podem ser um pouco diversos. Então aqui eu botei uma bactéria não virulenta, que ela tem uma carinha feliz porque pra gente ela não causa problema nenhum. E aqui é uma bactéria virulenta, porque ao contrário dessa, a virulenta tem ali algum mecanismo de causar dano ao hospedeiro. Sabendo disso, vai ser muito óbvio que quando bactérias não virulentas forem implementadas nos ratos, nada acontece com eles. Mas se as bactérias virulentas vivas forem acrescentadas, os ratos morrem de doença bacteriana, né? A bactéria acaba matando eles. Mas e se bactérias virulentas mortas por ação do calor forem inseridas nos ratos, nada acontece. E eu já digo pra vocês que o calor, ele matou mesmo essas bactérias essas bactérias virulentas, por isso que elas não mataram o ratinho. E se a gente fizer esse quarto caso, que é adiciona bactérias não virulentas vivas, mais aquelas bactérias virulentas que foram mortas por ação do calor. O que acontece? O rato morre. Tiramos a conclusão de que o fato de existir ali aquele corpo, aquela célula da bactéria virulenta morta, presente perto das células das bactérias não virulentas vivas, vai ali compartilhar alguma coisa das mortas para as vivas, que as vivas vão conseguir passar
virulência, passar doença, na verdade. Ser virulentas, passar algum problema para os ratinhos vão vir a morrer, né? Então, a hipótese testada com a realização desse experimento é que tem que ser nessa lógica que eu falei. Os seres vivos sofrem mutações pelo calor? Não tem nada dizendo que as bactérias virulentas que foram mortas por ação do calor sofreram mutação. B. O calor é eficaz para matar micro-organismos? A gente sabe que o calor foi eficaz, tanto ali que matou as bactérias virulentas. Mas essa é a hipótese que a gente está testando nessa pesquisa toda aqui, bonita. É isso que você quer saber? Se o calor mata micro-organismos? Não, né? C. As bactérias virulentas não são alteradas pelo calor. Falso, porque elas são alteradas, tanto que elas não causam mais a doença depois. Letra D. A virulência de uma bactéria pode ser transferida para outra? Olha, a gente pode presumir isso sim, aqui na quarta situação, né? Letra E. A sobrevivência dos camundongos depende da quantidade de bactérias injetadas? Não tem nada falando nessa questão que está injetando menos ou mais bactéria e o camundongo morre ou não. Então, a nossa letra correta é a letra D de dado. A virulência de uma bactéria pode ser transferida para outra, isso é verdade. Eu botei aqui alguns mecanismos de compartilhamento de virulência. A virulência nada mais está dentro do DNA de uma bactéria. O DNA controla tudo da bactéria, inclusive se ela pode ou não prejudicar, né, ser virulenta ao ser humano. Imagina que eu tenho aqui duas bactérias, aqui uma, duas, e aí eu tenho um vírus que vai nessa bactéria, ele suga o gene dela, e depois ele vai para outra bactéria e insere esse gene lá dentro. Se essa bactéria ela for virulenta e essa não, essa acabou de passar o fato de ser virulento para essa outra bactéria aqui, tá bom? Porque tem um vírus chamado bacteriófago, porque tem um vírus chamado bacteriófago e ele ataca bactérias, parecendo um mosquito de bactérias. Isso é transdução. Na conjugação é diferente, né? Existem dois tipos de bactérias e elas vão formar esse canal entre elas aqui e vai ver essa bactéria doadora que vai doar parte do seu gene. O seu gene, na verdade, ele virulento, a gente está falando de um gene virulento, para a bactéria receptora, e agora a receptora vai se tornar virulenta. Mas o que aconteceu no experimento de Griffith provavelmente foi a transformação, porque haviam bactérias virulentas que foram mortas pelo calor. Seriam essas aqui, ó, bactérias mortas. Agora que elas estão mortas, seu citoplasma está ali fragmentado, o seu material genético vaza para o meio, extravasa. Fica ali pairando o DNA, os genes, até que essa bactéria receptora, que no nosso caso ali da questão seria a bactéria não virulenta, ela iria conseguir pegar esse gene da bactéria morta e inserir no seu próprio genoma, no seu próprio DNA. E aí ela se tornaria virulenta, e foi o que aconteceu aqui no experimento de Griffith. Questão 102. Essa questão é maneira também, mas tem algumas alternativas um pouco mais difíceis. A evolução das populações envolve processos de variação e adaptação ao longo do tempo, podendo desencadear o surgimento de novas raças ou espécies a partir de uma pré-existente. Então vai se formar novas espécies a partir de uma ou raças dentro daquela única espécie. A grande diversidade de organismos presentes em nosso planeta pode ser explicado pela moderna teoria evolucionista, que a gente estudou em sala de aula, hein? Que associa o darwinismo aos conceitos de genética. Isso a gente viu também. Com base nesses conhecimentos, é possível realizar a reprodução diferencial de genótipos e a formação de raças com diferentes fenótipos, como representado na figura. Então, essa figura, ela tá te mostrando que desse cara, do lobo cinza, que é o ancestral comum desses outros cães aqui, se originaram os cães, né? Então, o lobo cinza é o ancestral comum dos cães. O lobo cinza é uma espécie de lobo. Os cães, em geral, domésticos, já são outra espécie. E dentro da espécie de cães, que a gente fala que é a espécie Canis lupus familiares, tem várias e várias raças. Tem as raças aqui da Europa, que estão aqui descritas na ilustração, da América do Norte, da China, da Índia. Só que todas essas raças da espécie Canis lupus familiares derivaram de uma espécie completamente diferente, chamada Canis lupus somente, que é a espécie do lobo cinza. Tá? E aí a pergunta em questão é: a formação dessas raças deve ser o processo de... Amores, como que as raças de cães que a gente conhece hoje em dia surgiram? Não tem lá toda aquela história falando que o ser humano domesticou o lobozinho cinzento, e aí tinha ali no início lobos cinzentos mais dóceis, domésticos, mas a partir do tempo, do cruzamento entre lobos com lobos, e você cruza lobo mais fraco com lobo mais fraco para você obter ali talvez um lobo mais dócil, né? Algo desse tipo, tu vai modificando muito aquela espécie, né? Aquela espécie que seria a Canis lupus. Vai modificando tanto que se torna uma espécie domesticada, uma espécie familiar, que hoje a gente conhece como os cães, que em latim é a nova espécie Canis lupus familiares. Toda essa especiação, que é o fato de você pegar uma espécie e criar outra espécie a partir dessa,
foi causada por fatores naturais ou foi o ser humano que artificialmente foi lá e botou seu dedo e modificou a espécie do lobo cinzento? Foi uma coisa artificial, não é? Então a gente já poderia marcar que a formação dessas raças aqui deve ser um processo de letra B, seleção artificial. Mas, como eu quero que vocês entendam essas outras alternativas, eu vou explicar para vocês tranquilo, beleza? O que seria essa alternativa A, a deriva gênica? A deriva gênica, pessoal, ao invés de ser causada por uma seleção natural, né, que é uma seleção que vai incidir sobre os organismos, aquela espécie, favorecer características boas adaptativamente falando, a deriva gênica não. A deriva gênica vão ser situações aleatórias que por acaso aconteceram com esses indivíduos, que vão causar uma mudança na frequência de certas características que existiam ali naquela população. Olha, por exemplo, aqui eu tenho uma população de mulheres da espécie humana. E eu tenho aquelas características loiras, mulheres loiras, e as mulheres morenas. Nós aprendemos que essas características elas são causadas por causa da expressão genética. Então, essas mulheres elas têm alelos que vão caracterizar a cor loira do cabelo ou a cor morena do cabelo. São alelos diferentes. Mas vocês estão vendo que no início a proporção era de 3 loiras para 3 morenas? Normal. Imagina que elas vivessem suas vidas de um jeito normal, ao longo do tempo. No final, elas iriam reproduzir e ter filhos, e muito provavelmente a proporção seria a mesma. 3 filhos loiros para 3 filhos morenos, e assim vai, por muito, muito tempo. Só que aí, o que acontece? Vai ocorrer um evento aleatório em uma dessas subpopulações aqui, né? As loiras ou as morenas, que vai ser desastroso, né? Para uma dessas características, a loira ou a morena. Aqui, olha o que aconteceu. Vamos supor que as mulheres loiras andavam ali em grupos, né? E elas iam pro shopping, sei lá. Elas iam fazer coisas ali em alguns locais. E por um acaso, elas fizeram e nada aconteceu. Elas seguiram a vida delas, elas frequentavam aqueles lugares e seguiram a vida delas. Continuaram 3 mulheres loiras aqui embaixo, representadas. Mas as mulheres morenas já não vão dar a mesma sorte. Esse grupo de mulheres morenas iam para ali outro local, ou até o mesmo local, só que em momentos diferentes do tempo. E por um acaso aconteceu algo problemático ali, que foi um evento aleatório que pode ser fatal ou prejudicial. Vocês vão entender por quê. Caiu um raio e matou 2 das 3 mulheres morenas. Ou aconteceu um desastre natural, uma enchente, uma queimada, e matou 2 das 3 mulheres morenas. E no final de tudo, vai sobrar 3 loiras para uma só mulher morena. Esse evento aleatório matou as 2 mulheres morenas, mas poderia só impedir das mulheres morenas se reproduzirem também, que já basta. Porque, olha só, agora que restou 3 loiras para uma morena, imaginem que agora eu tenho essa população e ela vai viver a vida dela. Morreu, mas eles vão viver a vida delas. Eles vão se reproduzir, ter os seus filhinhos. Os filhos vão ter filhos, né? Os filhos com a mesma carga genética vão ter filhos e assim por diante. Só que, olha só, agora eu tenho 3 loiras para uma morena. Qual que é a proporção esperada agora? Que naquela população tenha mais gente loira do que gente morena, né? Então, olha que doido, restaram mais mulheres com genótipo loiro do que moreno por causa desse evento aleatório. Foi um evento aleatório. Não foi uma seleção natural que incentiva uma característica mais adaptada ali. Não foi aleatório. Aleatoriamente matou as mulheres morenas. Poderia ter acontecido com as loiras também, mas não aconteceu, aleatoriamente falando, por acaso, né? Então, isso provocou uma deriva gênica na frequência desses alelos loiro e moreno. Isso é deriva gênica. A letra C, formação de híbridos. Então, híbridos são formados quando você pega uma espécie e cruza com outra e você forma um filhote híbrido. Na formação de raças de cães, você não fez isso. Na formação de raças de cães, você pegou o lobo, que é uma espécie, começou a cruzar com outros lobos que nasciam, que eram ali mais dóceis, e você ia obtendo lobos cada vez mais dóceis e familiares, e até que você conseguiu criar uma distância muito grande genética do lobo ancestral para esse lobo familiar. E aí esse lobo familiar se tornou o cão, que a gente conhece hoje em dia. Então não teve cruzamento entre espécies diferentes, não. Então não pode ter a formação de híbridos. D, especiação alopátrica. Vocês vão ver que não é isso. Por quê? O que é uma especiação alopátrica? É quando uma espécie A, ela existe naquele meio, só que por um motivo, dentro desse grupo todo aqui, dessa população da espécie A, metade vai para um lado e metade vai para o outro, porque aconteceu uma barreira geográfica entre eles. Por exemplo, eles migraram um para o sul, o outro para o norte, então foi uma barreira espacial e geográfica também. Imagina que eu coloco uma parede ali no meio entre eles e eles nunca mais vão ter contato um com o outro.
E o que acontece? Agora essas espécies A vão ter que evoluir ao longo do tempo. Essa barreira geográfica que vai permanecer ao longo do tempo vai fazer com que elas não entrem mais em contato, não entrem mais ali em reprodução entre elas. Então elas vão evoluir de maneira diferente, se adaptar de maneira diferente, porque provavelmente, por causa da barreira geográfica, um ambiente, de um lado, o lado esquerdo, desse lado de cima aqui, na verdade, ele tinha ali um meio que era diferente do ambiente de baixo. Então, essas espécies tiveram que evoluir de forma diferente. Por causa disso, houve ali uma especiação. Né? A espécie A acabou continuando sendo a espécie A, mas aqui, essa espécie A que foi pro outro lado virou uma espécie bem diferente, que a gente conhece como a espécie B, que não é uma seleção artificial, como a criação dessas raças, né? Isso foi uma seleção ali natural de espécies, né? E a divergência adaptativa. Vocês vão ver que a divergência adaptativa não tem nada a ver com isso, né? O que é a divergência adaptativa? É quando um ancestral em comum, como por exemplo esse mamífero aqui, ele vai para um habitat novo, ele vai ali para o seu habitat. Chegou ali naquele habitat que tem todo um ecossistema, e ele vai se reproduzir, a sua população desse indivíduo vai crescer, desse ancestral em comum aqui, esse rato, algo como esse rato aqui. Só que imagina que vai um monte de ratinho para um lado do continente, um monte de ratinho para o outro lado do continente, alguns ratinhos ficam mais próximos ali da água, outros ficam mais próximos do deserto. Olha só como cada um foi para um ambiente totalmente diferente. E a gente sabe que se o ambiente está diferente, eles vão evoluir de formas diferentes. E isso aconteceu na nossa evolução, né? Então desse ratinho surgiu ali seus descendentes que vão ser lobos depois. Chimpanzé, antílope, urso, baleia, leão marinho. O que importa é, esse ratinho, ele é o ancestral comum dos mamíferos. Dele surgiram, divergiram ali vários mamíferos que são adaptados de forma diferente. Então essa é a divergência adaptativa. De um ancestral comum surgiram vários outros descendentes que se adaptaram de formas diferentes. Eles são diferentes desse ancestral comum, divergência adaptativa. Aqui tem um exemplo do Darwin. O Darwin foi lá para Galápagos e observou que existiam esses passarinhos aqui do continente ali, do continente sul-americano. Esses passarinhos aqui. Aí ele foi para a ilha de Galápagos, que é fora do continente, são ilhas, né? E percebeu que em cada ilha tinha um passarinho diferente. E adivinha qual é o ancestral comum desses passarinhos diferentes que tinham em cada uma das ilhas? O passarinho do continente, esse aqui do meio. Tá vendo? Esse passarinho ancestral comum do continente, ele migrou. Cada grupo foi para uma ilha diferente. E em cada ilha diferente tinha um ambiente diferente, igualzinho aqui nesse exemplo. E, por causa disso, cada grupo evoluiu de uma forma diferente também, mas todos têm o mesmo ancestral comum, que é esse pássaro. Show? Entenderam por que a resposta é a seleção artificial e entenderam o que significa as outras alternativas? Questão 103, pessoal. Um grupo de pesquisadores realizou um experimento para identificar condições ideais para o crescimento de ervilhas. Utilizaram, então, um solo rico em nutrientes e minerais. Então vai ter nitrogênio orgânico, e a gente vai marcar isso, porque é nitrogênio orgânico. Vai ter fosfato, cálcio e potássio. Em um lote, o solo foi esterilizado por calor. Então, em o solo foi esterilizado por calor. E a gente sabe que quando a gente esteriliza um local, é pra quê? É pra você eliminar micro-organismos daquele local, não é? Então não vai ter mais micro-organismos no solo esterilizado. Só que aí entra um problema, que eu já tô precipitando aqui, que eu já sei que ele vai falar. Se o solo se o solo está esterilizado sem micro-organismos, isso é super prejudicial para a planta, porque a planta precisa que os micro-organismos decompositores, bactérias, fungos, decomponham a matéria orgânica, transformando ela em matéria inorgânica, que é o principal tipo de matéria que as plantas conseguem absorver. Então, se um solo está esterilizado, não vai acontecer isso, né? Como que ela vai absorver o nitrogênio orgânico, então? Não vai dar muito bem, né? Vamos ler, então, o resto. Um foi esterilizado por calor e o outro não. Após o cultivo da plantinha em condições ideais de luminosidade e umidade, as plantas cultivadas em solo esterilizado, obviamente, tiveram um desenvolvimento inferior. A esterilização reduziu para as ervilhas a disponibilidade de quê? Água, cálcio, fosfato, potássio, nitrogênio. Eu já disse que é o nitrogênio, porque todas as outras alternativas são moléculas inorgânicas. Não tem tantos carbonos e nem muitos hidrogênios compondo essas moléculas, então elas são inorgânicas. Ao contrário daquele ali, que eu marquei, o nitrogênio orgânico. Ele tem muito carbono, muito hidrogênio, outros elementos químicos, inclusive o nitrogênio. E aí o que acontece? Aquilo fica preso dentro da molécula, os nitrogênios ficam presos dentro dessa mega molécula cheia de carbonos e hidrogênios, e a planta não consegue absorver aquilo direito. Então ela precisa do intermédio ali de micro-organismos, normalmente, para tornar esses
nitrogênio orgânico e inorgânico e assim ela absorve. Por exemplo, o nitrogênio orgânico, ele está presente em moléculas orgânicas como aminoácidos, que a gente viu nas aulas, proteínas. Aí um exemplo de proteína, a clorofila, aqui para você. Essa aqui é a clorofila e ela tem nitrogênios aqui no meio, ó. Os micro-organismos do solo decompõem toda essa clorofila e conseguem dispor o nitrogênio de forma inorgânica para a plantinha. Ácidos nucleicos, DNA e RNA. Aqui um exemplo. Esse aqui é um RNA. Olha aqui. A base nitrogenada é cheia de nitrogênio, só que a planta só consegue absorver se for nitrogênio inorgânico. E quando é RNA, é orgânico. ATP, que a gente sempre fala do ATP, né? Ele é bem parecido com o RNA, inclusive, né? Isso aqui é um nucleotídeo do grande RNA, né? Isso aqui é uma molécula de ATP inteira mesmo. Ela é feita de nitrogênio também, tá vendo? Plantinha só vai conseguir pegar se for na forma inorgânica. Em solo esterilizado não dá. E os aminoácidos, todos eles têm esse nome aminoácidos porque eles têm muito grupos aminas que é cheio de nitrogênio. Entenderam por que a esterilização reduziu para as ervilhas a disponibilidade de, nesse caso aqui, nitrogênio? Questão 105. Bora lá. A proprietária de um aras comprou um cavalo, aí eu botei o cavalo aqui pra gente. Após alguns dias, descobri que o animal apresentava uma doença viral séria. Pô, isso é um prejuízo pra ela. Imagina, tu vai lá, compra um carro e o carro tá com defeito. Complicado. Sentindo-se prejudicada, e com razão, iniciou uma disputa judicial para determinar se o cavalo já foi comprado infectado ou se ele adquiriu a doença na nova propriedade. E é possível a gente fazer esse exame para saber isso, cara. Isso é uma coisa muito legal da biologia, né? Nesses casos, os anticorpos podem auxiliar na decisão do juiz. Anticorpos são aquele tipo de proteína que o nosso sistema imunológico produz para combater um patógeno. Nesse caso, seria o vírus ali do cavalo. Então, o sistema imunológico do cavalo produziu anticorpos para combater aquele vírus. E a gente consegue saber se aqueles anticorpos são antigos ou novos. Olha que legal. Vamos ler aqui. Sabe-se que a presença da imunoglobulina M, IgM, que é a primeira classe de anticorpos a ser secretada, então assim que você é infectado, seu corpo reage e ele vai produzir ali o primeiro tipo de anticorpo, que é o M, que é um pouco mais fraco. Refere-se a infecções mais recentes, então isso aqui é legal da gente marcar. E que a imunoglobulina G, aí é outro tipo de anticorpo, né? Refere-se a infecções um pouco mais antigas. A imunoglobulina G é um anticorpo que é feito depois do M e ele é um pouco mais forte, né? E se você chegou a produzir imunoglobulina G, significa que você já está infectado há um tempo, né? E não é tão recente assim. Além das classes, a força de ligação do anticorpo, então você produz esse anticorpo, e se ele é fortemente ligado a deter aquele patógeno ou não, vai determinar se ele existe há um tempo ou menos tempo, né? Então, também poderá trazer informações importantes, porque quanto maior a avidez, mais antiga é a infecção inicial. Sendo assim, qual resultado laboratorial favorecerá a nova proprietária no julgamento? Então, vamos lá. Aqui tem as alternativas. Vamos organizar a nossa lógica? O texto te disse que as imunoglobulina M, IgM, os anticorpos M, são de infecção recente. O G é a infecção mais antiga. A avidez é a força de ligação do anticorpo. Quanto maior ou mais avidez, a infecção é antiga. Quanto menor, a infecção é recente. O cavalo doente tem que ter quais critérios no corpinho dele para que a mulher ganhe o processo? A mulher vai ganhar o processo se ela conseguir provar por meio dessas imunoglobulinas e da avidez que o cavalo foi infectado há um tempo já, antes de chegar no aras dela, não é? Então a gente precisa de uma imunoglobulina G lá no sangue daquele cavalo, que representa uma infecção mais antiga, ou avidez, força de ligação maior, né, que representa também uma infecção mais antiga. Basta a gente olhar as alternativas. IgM positivo? Não. IgM negativo? Sim. E aí o IgG tem que ser negativo? Não. IgM negativo? Sim. IgG positivo? Sim. Independente da avidez? Pode ser. Letra D. IgM positivo? Não. Letra E. IgM positivo? Não. Então só resta pra gente a letra C, de cavalo, inclusive. A abelha mamangava é a mais eficiente polinizadora do maracujazeiro, por conta do seu tamanho. Deixa eu mostrar pra vocês essa abelha aqui. Douro que ferroa? Bom, na verdade é uma abelha. Esse inseto que você tá vendo é a popular mamangava, uma das maiores abelhas solitárias do Brasil. E como toda abelha solitária, ela tem sim um ferrão pra sua defesa. E é dona de uma das picadas mais doídas do Brasil. Essa abelha mamangava, ela é grande, ela tem ferrão, mas ela é bem de boa. Ela só vai te ferroar se você realmente for perigoso pra ela, apresentar um perigo nela, tá? Tem até um vídeo de um cara manipulando a abelha perto da flor e ela não faz nada, ela é tranquila, brasileirita.
Já a outra abelha é uma abelha mais comum, só que ela é exótica, ela é europeia, tá vendo? São essas pequenininhas. E aí o texto tá te falando o seguinte. A mamangava é mais eficiente polinizadora do maracujazeiro, por causa do seu tamanho grande, né? A abelha europeia não é uma polinizadora eficiente, pois coleta o pólen, vai coletar o pólen, aquele pozinho, né? Sem realizar a fecundação, e seu tamanho pequeno não permite que alcance o estigma da flor. Então não vai conseguir fecundar a flor, né? Então a abelha europeia, ela vai pegar o pólen, se alimentar com o pólen, mas não vai ajudar na fecundação da flor, e isso é um problema para a flor. Já a abelha mamangaba consegue fazer os dois. A relação ecológica entre os insetos mencionados é não é entre a abelha e a flor ou o maracujá, é entre as abelhas. Bom, tem aqui a abelha nativa do Brasil, mamangava. Mamangava, sim, acho que eu falei errado antes. E ela vai se alimentar do pólen do maracujazeiro. Aí vem uma exótica de outro país, de outro continente, e quer pegar o teu pólen. E aí? Que relação ecológica é essa, gente? É uma relação de competição entre os insetos, não é? Porque ambos querem o mesmo alimento, só que só um vai poder pegar mais, né? Vai ter ali alguma coisa. Eles estão competindo entre os alimentos. Não pode ser predação, porque os insetos não estão se predando. Não é mutualismo, porque os insetos não vão depender um do outro para ficarem vivos. Não é inquilinismo, porque não tem um inseto morando ali em cima do outro. E não pode ser comercialismo, porque não tem nenhum inseto se aproveitando da caça do outro para pegar as migalhas ou se alimentar, né? Então, só pode ser a alternativa C. Essa é bem rapidinha, né, gente? Questão 109. São muitas questões, né, de biologia. Aqui tá falando sobre DNA mitocondrial, meus amores, e a gente viu o que é isso. É o DNA presente dentro das células, mas só lá na mitocôndria, e não no núcleo da célula, é nas mitocôndrias, dentro das mitocôndrias, e especificamente dentro da matriz mitocondrial. Pode ser utilizado para evidenciar um parentesco ou uma descendência. Sabe-se que o zigoto é o quê? É o resultado da união de um espermatozoide em um óvulo. Então, o espermatozoide vai no óvulo, se fundem e viram um zigoto. Esse zigoto é uma célula, ele tem que ter mitocôndrias. E as mitocôndrias dele vão ter DNA mitocondrial. Sabe-se que o zigoto recebe mitocôndrias apenas do gameta feminino. Então, tá te dando de bandeja a informação que esse zigoto só vai ter recebido as mitocôndrias do óvulo da mãezinha e não do espermatozoide. Logo, o DNA dentro da mitocôndria do zigoto, ela vai te enunciar um DNA de herança materna. Então, vai vir só da sua mãe. Imagina agora as mitocôndrias da sua mãe. Não é mais você, é da sua mãe. Pega qualquer célula da sua mãe e olha a mitocôndria delas. É a mesma lógica. Então, a mitocôndria da sua mãe vai ter o DNA das mitocôndrias da mãe da sua mãe, ou seja, da sua avó. E assim vai. De mulher passando para mulher. Só o DNA mitocondrial. O DNA nuclear é de ambos os pais, masculino e feminino. O heredograma apresenta genealogia. A genealogia é uma árvore genealógica que mostra os seus ancestrais, né? Que mostra os seus familiares antigos. Então aqui tem essa família. Aí tá falando que os homens são os quadrados azuis e as mulheres os círculos vermelhos. Vai ter um monte de número, um W, tudo bem. O DNA mitocondrial do indivíduo W é igual ao do indivíduo. O indivíduo W é um homem e ele tem nas suas células mitocôndria. Só que essas mitocôndrias vão ter DNA mitocondrial só da mãe do W. Então, a gente sabe que o DNA mitocondrial do W veio da mãe. Essa mulher é filha de outra mulher, que é a mulher que passou o DNA mitocondrial para ela. Essa é a mãe dessa, então eu sei que essa passou o DNA mitocondrial para ela. Show? Então já posso descartar o 2. Essa aqui é a mãe dela, essa é a mãe dele, todos têm o mesmo DNA mitocondrial. Essa pessoa, essa mulher, é filha dessa mulher. E elas vão ter o mesmo DNA mitocondrial. Vamos pra cá, que eu acho mais fácil a gente vir pra cá. A gente vai subindo, né? A gente começa de baixo pra cima. Então, esse casal teve 2 filhas. Ambas vão ter o mesmo DNA mitocondrial que a mãe. Essa filha se casou com esse homem e teve esse filho homem. Todos eles vão ter o DNA mitocondrial dessa mulher. Opa, se essa mulher tem o DNA mitocondrial dessa, e essa tem o mesmo dessa, que tem o mesmo dessa, que tem o mesmo desse, acabei de descobrir a resposta. O DNA mitocondrial do indivíduo W é igual ao do indivíduo número 3.
Show. Por que não pode ser número 1? Vamos ver. Essa aqui é a menina número 1. Essa é filha dessa. Sendo que essa mulher não tem nada a ver com o resto da família. Esse cara tem a ver com o resto da família, só que não é ele que passou o DNA mitocondrial para a filha. É a mulher que não tem nada a ver com a família. Logo, o DNA dessa menina não pode nem ser o DNA desse menino W. Número 2, a gente viu que não pode ser, pelo mesmo motivo, né? Número 4, é o mesmo motivo. Essa mulher não faz parte da família. Então, ela tem um DNA mitocondrial completamente diferente dessa família aqui. Logo, essa mulher também não tem o mesmo DNA mitocondrial. Número 5. Mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Tá bom, gente? Pessoal, questão 111. Essa questão é um pouco mais difícil porque ela tem vários conceitos que a gente não viu em sala de aula, porque nós não falamos muito de fungos, nós não falamos de plantas ainda, nem de algas. Então, pode ficar confuso, mas eu tentei deixar a explicação organizada aqui pra vocês, tá? Então, esse vídeo tem muita informação, sério. Mais do que dá tempo de dar por semana na aula de vocês. Vamos lá. Um professor solicita a um grupo de alunos que organize uma coleção de vegetais, frisa vegetais, para apresentar em uma feira de ciências. Dessa forma, os alunos coletaram um musgo, tudo bem, um cogumelo, uma samambaia, uma alga, ramos de pinheiro e de goiabeira. Eu quero frisar que dentro de vegetais, cogumelos não são encaixados. Algas também não são geralmente encaixadas, por mais que elas se pareçam com vegetais. Porque vegetal é um nome dado mais para plantas em geral. Não tô falando de vegetal tipo cenoura, batata. Não, eu tô falando de vegetal, plantas em geral. Alga não é planta. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Existem aqui 5 reinos dos seres vivos: Monera, Protista, Fungi, Plant e Animalia. Dentro do reino Monera, eu vou ter todos os procariontes que nós vimos, as bactérias e as arqueias. Dentro dos protistas, eu vou ter algas e protozoários. Dentro dos fungos, eu vou ter fungos. Dentro do reino plant, eu vou ter as plantas. E dentro do reino animalia, eu vou ter os animais. Vegetais são todos os organismos do reino plant. Os restos não são considerados vegetal, né? Então, ali está dizendo que cogumelo, né? Alga. Tudo bem, vamos lá. Segue o baile. Durante a apresentação do trabalho, o professor explicou que, embora todas as espécies aqui coletadas tenham muitas características em comum, e isso é verdade, nem todas são vegetais. Aí ele pegou os cogumelos, mas as algas também não são muito consideradas vegetais não, tá? Os cogumelos diferem das demais espécies aqui por serem, então tu tem que achar o diferencial do cogumelo falando das outras espécies. E aí a gente vai trabalhar com o que a gente viu em aula, né? Eu disse pra vocês que os fungos, em gerais, eles são heterótrofos, né? Então, eles precisam se alimentar de outro ser vivo para ganhar sua energia. Existem os autótrofos, que são todos os vegetais. Então, os fungos já se diferenciam aí, porque cogumelo é um tipo de fungo que é heterótrofo. Já os vegetais são autótrofos. Logo, eu já posso achar ali a alternativa C, porque os cogumelos, que são fungos, são heterótrofos, não apresentando capacidade de sintetizar seu alimento. Sim. Aí tem aqui as outras alternativas, que são coisas que os fungos em geral vão ter em comum com alguns vegetais e com as algas também. Que são as alternativas erradas, né? Porque ele quer o que é diferente, não o que é em comum. Aí que surgem esses conceitos novos que a gente nunca viu em aula. Talófitos, criptógamos, haploides a gente viu, tudo bem. Avasculares, né? Então, vamos falar sobre esses conceitos? Eu botei aqui para vocês observarem. Está dizendo que os cogumelos são talófitos, ou seja, não apresentando corpo segmentado em diferentes órgãos. O que é um talófito? É um ser vivo que o corpo é organizado em apenas um talo. Não tem diferenciação de órgãos, não tem órgãos. Tipo, nós temos órgãos. Minha mão, minha cabeça, minhas pernas. Os talófitos não têm órgão. E os fungos, assim como os cogumelos, se encaixam nisso, tá? Então, eles são apenas um talo, sem divisão em órgãos verdadeiros, como caule, raiz ou folha. Não, os fungos não têm isso. Mas além dos fungos, as algas e os musgos também são talófitos. Então, isso não é um diferencial entre as demais espécies. Criptógamos. O que são criptógamos? Primeiro que criptógamos é um termo referente a plantas ou semelhantes a plantas, tipo as algas, né? Os fungos não se encaixam nessa classificação. E eu esqueci de botar, mas o que são criptógamos? Eu vou dar um corte e eu boto.
Então, criptógamos são aqueles organismos que não possuem órgãos de reprodução sexual visíveis. Não tem flores, né, por exemplo. São um grande órgão de reprodução sexual. Só que esse termo criptógamos é referente a plantas ou semelhantes. Então, o fungo nem se encaixa ali, então você pode descartar a letra B, tá? Mas quem se encaixa aqui? Quem seria criptógamos entre esses? Seriam os musgos e a samambaia. E as algas também. Você já viu musgo dando flor? Você já viu samambaia dando flor? Não, porque o órgão sexual não fica visível. E a flor é um órgão sexual. Então, letra C, heterótrofo é o gabarito. Letra D, haploide. Primeiro, os fungos, eles têm ali uma etapa da vida que eles são haploides. Mas, não é isso, porque eles são diploides também. Não pode ser isso que difere ele das demais espécies, porque os fungos eles vão ter uma etapa da vida haploide? Vai. Mas as outras espécies também vão ter ali etapas assim, haploides, quando forem gerar gametas, por exemplo. Né? Não apresentando capacidade de se reproduzir. Não. Os fungos são, letra S, diferem porque são avasculares, não apresentando tecidos especializados de transporte de água e nutrientes. Avascular é literalmente isso. Mas os fungos sim, são avasculares. Mas isso não é um diferencial, porque algas e musgos também são. Aí, para complementar aqui o conteúdo da questão, eu trouxe aqui do reino fungi, surgem os fungos. E eu tenho vários tipos de fungos. Eu tenho as leveduras, que a gente trabalhou lá na fermentação alcoólica, né? A gente viu que é feito por fermento biológico, que é feito de leveduras. Tem os cogumelos, que é o da questão aqui, que a gente já conhece os cogumelos. Tem os bolores, que são aquilo que dá na nossa parede, no pão, que é problemático. E tem as micorrizas, que elas vão dar na terra e elas vão ficar pertinho das raízes das plantas, fazendo uma simbiose com as raízes da planta. A planta vai ser ajudada e as micorrizas vão ser ajudadas um pelo outro, né? De uma forma absurda. Tanto que, dentro da terra, geralmente a gente encontra mais micorriza do que raiz de planta. E as micorrizas estão associadas às raízes da planta. Então aqui a raiz da planta são tudo que tá verde e as micorrizas são essas coisas bem pequenininhas, esses fiapos esbranquiçados, né? Entendeu, gente? É baita conteúdo aqui, hein? Questão 113. Em um laboratório, pesquisadores tentavam desenvolver uma vacina contra um vírus que infecta tanto roedores quanto o homem. Uma das vacinas foi capaz de imunizar 100% dos ratos testados, o que foi considerado um grande sucesso. Entretanto, 4 semanas após, novos experimentos com outras cobaias, não são as mesmas do primeiro, mostraram que 40% dos animais não sobreviveram a testes para a mesma vacina. Então a vacina, aparentemente, foi ficando o quê? Enfraquecida com o tempo, né? Ela foi ficando, como é que a gente diz? Ultrapassada com o tempo. Por que a vacina foi ficando ultrapassada com o tempo? Se a gente entende de vírus um pouquinho, a gente já consegue predizer. Por exemplo, o que faria sentido aqui é que os vírus estão em constante mutação. É muito mais fácil para um vírus mutar seu DNA. Então, quando ocorre uma mutação, ele tem ali um DNA diferente. E ele vira um vírus, que a gente chama, por exemplo, de cepa de vírus diferente daquele inicial. Então, uma vacina que foi feita para o vírus inicial não vai funcionar tão bem contra um vírus que agora está mutado, tá? É uma cepa diferente daquele inicial. Isso aqui faz todo sentido nesse texto. E aí, depois, em um terceiro experimento, 3 meses depois, apenas só 15% das novas cobaias sobreviveram aos testes. Então, são 3 levas de cobaias diferentes, e quanto mais tempo passa entre elas, menos eles sobrevivem. Por quê? Mais esse vírus inicial sofreu mutação e menos funcionamento a vacina vai ter contra esse vírus. Então, qual é o principal mecanismo envolvido na perda de imunização dessas cobaias? Qual é a letra? Letra A, por causa da diminuição da carga viral nas cobaias? Não, né, pessoal? São 3 levas de cobaias, todas elas receberam a vacina, a mesma vacina, e foram expostas à mesma quantidade de carga viral. Então, não é a diminuição da carga viral. Senão, teria dito aqui pra gente que elas receberam uma diminuição da carga viral, né? Então, não é essa letra. B. Supressão do sistema imunológico das cobaias. Também não tem nada dizendo que o sistema imunológico foi prejudicado de nenhuma forma aqui nessa questão. Elevada taxa de mutação dos vírus ativos? Sim, porque os vírus ativos, eles estão ali sempre mutando, né? Então essa vacina inicial aqui, essa vacina inicial, não faz muito sentido contra um vírus de 3 meses depois. Então é essa a letra C. Letra D, perda da memória imunológica das cobaias? Não, porque essas cobaias receberam ali apenas uma dose de vacinas e elas iriam reagir àquele patógeno naquela hora e não depois de um certo tempo, né? Então, são levas diferentes, também tem que levar em conta que tem essa diferença, são grupos diferentes de cobaias. Todos eles foram testados naquele mesmo momento, não tem nem como saber se a memória imunológica está funcionando ou não neles, então também não é essa a alternativa correta. Mas se você não presta atenção que são cobaias diferentes, indivíduos completamente diferentes, você pode tentar marcar essa letra D e aí você estaria errado, né? Letra E, mudança da janela imunológica dos animais testados. A janela imunológica é o seguinte, a cobaia recebeu ali aquele vírus, ou patógeno qualquer, e começa uma contagem até quantos dias depois que ela foi infectada por aquele vírus que ela começa a produzir certa quantidade significativa de anticorpos contra aquele corpo estranho que é o vírus, né? Não está falando nada, então, desse mecanismo de mudança de janela imunológica nessa questão. Então, a letra C permanece a melhor letra mesmo. Então, letra C de cobaia. Questão 114.
O bioma Pampa corresponde a quase 2/3 do Rio Grande do Sul e pouco mais de 2% do Brasil, contendo cerca de 3.000 espécies de planta. Dentre essas, aproximadamente 400 são gramíneas, que são ervas comumente chamadas de grama ou capim, e apresentam polinização pelo vento, anemocoria. Essa informação não está aí de graça. Esse tipo de polinização é pouco eficiente, pois o encontro entre o grão de pólen e o estigma da flor ocorre ao acaso. Probabilidades, né? Uma adaptação que também favoreceu o sucesso reprodutivo nessas plantas, que são as gramíneas, né, é o fato de elas possuírem flores com. Então, vamos lá ver como é que é uma flor, geralmente. Primeiro que as flores são o órgão reprodutivo da planta, né? O fruto, ele é o fruto de uma reprodução. A flor é como se fosse o órgão reprodutivo de fato. Então, olha aqui. Eu tenho aqui uma flor, eu tenho as pétalas da flor aqui em laranja, né? Pétalas, posso ter sépalas. Essas coisinhas aqui são chamadas de estames. Os estames são a parte reprodutiva masculina das flores. Tem flor que vai ter estame e vai ter também esse gineceu aqui, que é toda essa parte feminina das flores. Então as flores podem ter os dois órgãos. Essa aqui tem os dois órgãos. Nos estames é onde carregam os grãos de pólen. Ali são feitos, produzidos e dispersados os grãos de pólen. Então é ali que fica esses grãos. Aqui no gineceu é onde os grãos de pólen, pode ser até dessa mesma flor ou de outras, eles vão se fixar e depois vão entrar, porque aqui dentro é o ovário da florzinha. E é ali que vai ter a fecundação do gameta masculino que veio do grão de pólen e do gameta feminino que está aqui no ovário da florzinha. Então aqui está mostrando o ovário melhor. Aí aqui, deixa eu mostrar para vocês essas anteras aqui, que são essa parte amarelada dos estames. Dentro de cada compartimento amarelinho tem um monte de grão de pólen. E esses grãos de pólen, eles são depois liberados no meio ambiente. Beleza? E aí o que acontece? Quando um grão de pólen, ele encontra a pontinha, imagina que o grão de pólen é esse vermelho, ele encontra a pontinha do estigma desse gineceu, que é como se fosse ali a vagina da planta. Esse grão de pólen, ele vai irradiar um tubo dele, tubo, que vai alcançar lá dentro no ovário. Então, olha aqui, o grão de pólen tá aqui na pontinha do gineceu, que é o estigma, e vai irradiar esse tubo que tá descendo e vai em encontro com o ovário, e dentro do ovário tem o gameta feminino da flor, dessa planta. Depois ali vai rolar a fecundação para gerar um fruto. Então, seria a letra A ter pétalas atrativas? Se essas flores têm pétalas atrativas, é para atrair alguma coisa. No caso, seriam animais, para fazer uma polinização. Mas está te dizendo, obviamente, que a polinização é anemocória. Então, ela é pelo vento. Então, não pode ser a letra A. Néctar açucarado, a lógica é parecida. O néctar açucarado é para atrair polinizadores. Mas aqui, a polinização é pelo vento. Odor desagradável, também é a mesma lógica. Tem flores que vão ter ali odor desagradável para atrair certos específicos polinizadores que gostam desse odor. Mas a polinização é pelo ar, vento, né? Tamanho pronunciado, então, letra D? Não, por quê? As flores desses tipos aqui de gramíneas, elas são flores bem pequenininhas, se você olhar. Não é o tamanho da flor. Poderia até ser, né? Porque aí a flor é grande e os grãos de pólen entram aqui dentro da flor, mas nesse caso não é porque a flor é pequena. Então só resta a letra E, que é a letra certa. Então as gramíneas, elas têm de fato grãos de pólen numerosos. Elas têm aqui dentro das suas anteras muitos grãos de pólen numerosos e aí são liberados no ar e o vento vai fazer a anemocoria deles. Questão 115. Segundo especialistas, há uma ligação causal entre a ocupação dos 12 municípios do sistema de captação de água cantareira, a destruição da mata ciliar de seus 8.171 quilômetros de rio e o esgotamento do sistema. Esgotou o sistema do rio, né? As águas. Choveu menos no último ano, mas se a mata nativa ainda estivesse lá, os reservatórios poderiam ter mais água e de melhor qualidade. Técnicos propõem o plantio de 30 milhões de mudas para recompor a mata ciliar nesses hectares. Essa ação está diretamente relacionada a o plantio de 30 milhões de mudas para recompor a mata ciliar é algo que está relacionado à prevenção do quê? Da salinização da água? Não tem nada dizendo que a água vai ficar mais salgada. Se você não recompor a mata ciliar. Na verdade, nem vai ter água, né? Porque o fato de destruição da mata ciliar levou ao esgotamento do sistema de quê? De água. Então, não é a letra A. Eu vou marcar desse jeito aqui. Não é a letra A. Letra C, compactação do solo. Olha, de fato, se você vai plantar ali árvores, elas vão crescer, raízes, várias outras coisinhas, vai evitar com que o solo fique super compacto, isso é verdade. Mas isso tem a ver com o fato do esgotamento do sistema de água? Não tem. Não é isso que ele está tentando te dizer. A questão, ela tá te levando para um lado ali muito óbvio, mas você precisa saber alguns conceitos para saber isso, para entender por quê que não é a compactação do solo. Por que a questão está te falando de esgotamento do sistema de água e recompor a mata ciliar? Quando a gente destrói a mata ciliar, o que é a mata ciliar? Eu tenho um rio, eu tenho que ter um rio, e eu sempre vou ter essa mata aqui que está bem próxima ao rio, né?
Tem a mata ali do interior e tem a mata próxima ao rio, na beira do rio. Isso é mata ciliar. Se por acaso ela é destruída, que nem nessa imagem aqui, o que acontece? Causar com que esse solo fique agora desprotegido. Não tem árvore, não tem arbusto, não tem mais nada ali, então vai cair a chuva e vai levar toda essa terra para algum lugar. Vai vir um vento e vai ventar e vai levar toda essa terra para algum lugar. Que lugar é esse? Para dentro do rio. Essa ação toda que eu falei é o assoreamento do rio. Então, isso é assoreamento do rio, tá? E isso realmente é o que acontece, porque a questão toda tá te dando esse bizu, né? Assoreamento do rio. Contaminação das margens? Não, nada vai contaminar as margens. Por que não é a letra E, eutrofização dos reservatórios? Primeiro que, olha, a questão toda tá te levando para assoreamento do rio. Mas, segundo, é que a eutrofização seria causada nesses reservatórios se tivesse ali um monte de resíduo de esgoto caindo nos reservatórios, se tivesse muito resíduo de fertilizante agrícola. Só que pensa, gente, houve um esgotamento desse sistema do reservatório. Acabou a água. Então, assim, nem tem como haver uma eutrofização desses reservatórios, né? Então, letra E é errada. Questão 117. Problemas do DNA são responsáveis por cerca da metade dos casos de perda de audição na infância. Um estudo com camundongos mostrou que a injeção de um vírus geneticamente modificado no embrião desses animais pode corrigir o problema e restaurar parte da audição. Olha que legal, então. Os cientistas criaram um vírus e dentro do DNA desse vírus tem os genes responsáveis por restaurar a audição ou parte da audição desses camundongos. Então, na verdade, esse gene ele tem que ser do vírus ou do camundongo. Esses genes têm a ver, ele é um genes do animal camundongo. Até porque o vírus não tem ali os genes da audição, né? Então, na verdade, o vírus ele é só um receptáculo, basicamente, dos genes do camundongo. Não tem ali o DNA viral que a gente conhece, que faz mal, sabe? Isso é uma técnica, é um tipo de biotecnologia, né? De acordo com o texto, qual técnica permite a correção parcial do problema? Seria, então, a letra B, marcação molecular. Ela funciona da seguinte maneira. Imagina que você é um cientista e você está estudando uma espécie específica. Só que aí você vai para um outro local e percebe que tem indivíduos muito parecidos com a sua espécie específica. Mas será que eles são da mesma espécie? É só uma pequena variação entre a mesma espécie? Ou são espécies diferentes? Como que a gente sabe disso? Como que a gente consegue diferenciar isso? A gente faz uma análise genética desses dois indivíduos. Primeiro que você já tem que ter ali uma noção da genética da sua espécie alvo de estudo, né? E aí você vai pegar alguma região genética dessa sua espécie, você vai destacar aquela região e você vai comparar com uma região que é muito parecida no outro indivíduo que você está com a dúvida. Eles vão ter as regiões muito parecidas, mas se forem praticamente idênticas, ou idênticas, dependendo do que você quer, então sim, eles são da mesma espécie. Mas se tiverem alguma diferença entre eles, eles são de espécies diferentes, você já pode ali, talvez, alegar isso, né? Que eles são indivíduos de espécies diferentes, por mais que sejam muito parecidos. Tem só algumas diferenças fenotípicas, né? Então isso é a marcação molecular e não tem nada a ver com essa questão. Letra C. É uma clonagem terapêutica? Não é uma clonagem terapêutica, porque não está dizendo que essas células embrionárias ou esse vírus, algo desse tipo, vão ser clonados para você conseguir corrigir alguma coisa, conseguir sarar algum problema. Então, não tem ali a clones sendo realizados. É uma hibridização genômica. Hibridização genômica é um conceito mais difícil, que tem a ver com você pegar ali dois tipos de genes diferentes, genomas diferentes, e tentar saber o quão parecidos eles são entre si. Nesse caso, eu não quero saber se é um parecido com o outro, eu só quero inserir o gene da audição no embrião dos camundongos para eles recuperarem essa audição. E acabou. É um sequenciamento genético? Também não. Eu não estou tentando sequenciar os genes da audição, eu não estou tentando sequenciar os genes do vírus, eu não quero descobrir esses genes, eu já sei quais genes eles são. Eu só estou tentando agora fazer uma terapia gênica. A terapia gênica é basicamente isso que o texto está te falando. Você vai tentar criar uma terapia, né? Ou seja, a terapia aqui é restaurar parte da audição dos camundongos. Mas como que eu faço isso? Na terapia gênica, ela é feita da seguinte forma. Você vai precisar de um receptáculo, você vai colocar os genes nesse receptáculo que você quer, e depois você insere esse receptáculo com os genes nas suas células-alvo, que precisam ser tratadas, fazer terapia. E aí, agora sim, esses genes que estavam no receptáculo, eles vão passar a ser os genes da célula-alvo, e aí elas vão conseguir ser tratadas de uma forma. Aqui é parcial, não é total, né? Mas já tá muito bom. Bora lá então, questão 118. O cagado de Barbelas vive nas águas poluídas do Rio Preto, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.
Os animais dessa espécie, usados em estudos de toxicologia, são atraídos para esses locais por causa do acúmulo de matéria orgânica nos pontos de despejo de esgoto, ambientes com grande quantidade de metais e baixíssimo teor de oxigênio. Nesse contexto, do ponto de vista ecológico, esses animais são considerados. Que animais são esses? Cágados de barbelas. São o que pra gente é tartaruga, né? Então a gente sabe o que tartaruga faz. Eles chegam lá, nesse local, e são atraídos para esse local por causa do acúmulo de matéria orgânica, porque ela tem matéria orgânica é o quê? Comida, e eles vão lá se aproveitar desse alimento e ficam ali se alimentando. Nesse contexto, do ponto de vista ecológico, esses animais são considerados bioindicadores, biorremediadores. Biorremediadores são seres vivos que são utilizados como remediadores de um local que está ali doente. Então, por exemplo, tem um local poluído, coloca ali uma planta que absorve poluição, depois tu tira a planta e joga fora e pronto, você despoluiu aquele local. Os cágados não são biorremediadores. Eles só chegam ali para tentar se alimentar daquele acúmulo de matéria orgânica. Eles não vão sarar, tratar nenhum tipo de água, esgoto, tá? Então, não é esse. São organismos invasores? Não tem nada dizendo que esses cágados são invasores. Anaeróbios facultativos, engraçado que esse termo a gente já sabe o que é, né? São seres vivos que são facultativamente anaeróbios, conseguem sobreviver às vezes sem oxigênio. Não, o cágado ele respira oxigênio, e é isso. Então não é o caso dos cágados. São decompositores adaptados? Não, os cágados eles não são considerados decompositores adaptados. Os cágados são onívoros, então eles podem comer matéria vegetal, podem comer certos animais, né, certos insetos. Então, na verdade, eles são meio que caçadores ali. Eles vão pegar o seu alimento, vão atrás. Não vão ficar decompondo esses alimentos, eles só vão se alimentar mesmo comer. Então, os cágados vão acabar sendo colocados na situação de bioindicadores. Por quê? Se eles são atraídos para esse rio que tem muito acúmulo de matéria orgânica, que é despejo de esgoto, poluição, então sempre que eu ver um local que tem esses cágados é porque o local está poluído. Isso é um bioindicador, é um indicador biológico de que algo está acontecendo ali. Nesse caso, nesse contexto, é a poluição. Mas tem vários outros organismos que servem para indicar coisas diferentes. Questão 119. O uso excessivo de embalagens plásticas ocasionou um aumento na quantidade de resíduos plásticos descartados no meio ambiente. Isso é verdade. Para minimizar o impacto causado pelo acúmulo desses resíduos, pode-se empregar alguns procedimentos: incineração, reciclagem, acondicionamento em aterros sanitários, substituição por plásticos biodegradáveis, substituição por plásticos oxibiodegradáveis. Que é isso? Eu vou falar para vocês. Do ponto de vista ambiental, o procedimento adequado para solucionar o problema de acúmulo desses materiais é o procedimento adequado para solucionar o problema do acúmulo desses materiais do plástico é incinerar, pois isso reduz a quantidade de resíduos sólidos e os gases liberados dos processos não são poluentes. Bom, realmente reduz a quantidade de resíduo sólido, porém os gases liberados são poluentes. Por exemplo, o gás liberado na queima de plástico é CO2, porque o plástico ele é de origem vegetal. Porque ele vem lá do petróleo ele vem também de origem vegetal, da decomposição dos vegetais, e virou ali o petróleo que a gente conhece, né? Então, libera CO2 e isso são gases poluentes, não pode ser essa a alternativa. Reciclar, pois o plástico descartado é utilizado para a produção dos novos objetos, isso é verdade. Então você descarta o plástico e utiliza ele novamente. Isso evita a síntese de maior quantidade de matéria-prima. Isso vai evitar com que você tenha que ficar pegando mais petróleo, que é um tipo de combustível fóssil não renovável, e ficar criando plástico novo. Não, ao invés disso você fica reciclando o que já existe. Vai evitar o acúmulo e vai reciclar o que já existe. Muito bom, é essa a alternativa. Utilizar plásticos biodegradáveis parece uma opção maneira, né? Uma vez que a matéria-prima é de fonte renovável e a produção desses materiais é simples e baixo custo, a matéria-prima do plástico não é de fonte renovável, porque ela vem lá das nossas reservas de petróleo, e petróleo não é renovável a curto prazo, né? Só a longo prazo. Então, não. E a produção do material não é simples e também não é de baixo custo. Imagina, senão a gente estaria todo mundo já usando plástico biodegradável o tempo todo, né? Mas custa e não é simples de fazer. Dispensar em aterro sanitário? Não, né, gente? Se você dispensa os plásticos no aterro sanitário, tu vai ali aterrar eles no aterro sanitário, mas assim, vai ficar acumulando, poluindo aquele local. Aí que vem a questão estranha. Substituir por plásticos oxibiodegradáveis, visto que, ao serem descartados, são rapidamente assimilados pelos micro-organismos e não se acumulam no meio ambiente? Não, porque esses plásticos, eles são oxibiodegradáveis. Eles vão ser degradados pelo oxigênio e pela luz solar. E assim, não é rapidamente assimilado pelos micro-organismos, não. E eles, na verdade, se acumulam sim no ambiente, porque quando esses plásticos são oxibiodegradados, eles vão virar microplásticos, eles não vão sumir, eles vão virar microplásticos. E a gente sabe que hoje em dia, uma das novas poluições que estão rolando por aí são esses acúmulos de microplásticos, e já chamamos de nanoplásticos, se não me engano, no cérebro humano. Isso é um problema
Isso é um problemão. Então, a letra E não é uma boa opção. A gente só fica aqui com a letra B mesmo, reciclagem, a velha e boa reciclagem, né, gente? Questão 120. Acho que essa é a questão mais difícil até aqui. As lhamas que vivem nas montanhas dos Andes da América do Sul têm hemoglobinas, que são hemácias, né, geneticamente diferenciadas de outros mamíferos que vivem ao nível do mar, por exemplo. Então, as lhamas, essas aqui, vivem lá em cima das montanhas e existem os mamíferos que moram ali, vivem no nível do mar. E as lhamas têm hemoglobina diferente. Essa diferenciação trata-se de uma adaptação à sua sobrevivência em altitudes elevadas, onde o ar é rarefeito. Se o ar é rarefeito, e nós, mamíferos, precisamos respirar oxigênio para funcionarmos, porque a gente viu em nossas aulas que a gente precisa fazer respiração celular aeróbia lá na mitocôndria, e o oxigênio é o aceptor de elétrons e de hidrogênios ali, para isso, para a gente gerar nossa energia. Só que o que acontece? Em altas altitudes, onde o ar é rarefeito, significa que lá tem pouca quantidade de oxigênio. E como é que fica para essa lhama respirar se tem pouca quantidade de oxigênio? O que acontece com esses seres vivos adaptados é que geralmente as hemácias deles, elas têm ali alguma diferença genética de que elas conseguem ter mais afinidade pelo oxigênio do que as nossas hemácias. Então significa, o que é isso, né? Significa que é mais fácil moléculas de oxigênios encontrarem com a hemácia deles e ficarem ali presas na hemácia desse animal do que nas nossas hemácias. A gente não precisa disso, porque a gente tem oxigênio em abundância aqui ao nível do mar, né? Então, aqui pra gente já é fácil. Então, a gente tem que pensar nessa lógica, e essa questão é um pouco mais difícil por causa disso, porque é um conhecimento um pouco mais específico que a gente não teve com certeza até agora. Então, letra A, afinidade pelo gás oxigênio, maximizando a captação desse gás? Sim, esse é o gabarito, né? Capacidade de tamponamento, evitando alterações do pH de sangue. Não, olha só, isso não tem a ver com a lhama conseguir captar mais ou menos ali oxigênio, então não pode ser a alternativa B. Essa alternativa é bem viajadinha até, né? Afinidade pelo CO2, facilitando seu transporte para eliminação nos pulmões. Então, as hemácias, elas transportam o CO2 junto com o oxigênio, né? Mas a gente está falando do oxigênio, que é o que a lhama precisa para respirar mesmo, para fazer a respiração aeróbia dela. Então, não pode ser esse. Também não é esse. Letra D. Velocidade no transporte de gases, aumentando a eficiência de troca gasosa. Não adianta você aumentar a eficiência de troca gasosa se você não consegue colocar o gás oxigênio na sua hemácia. Então, primeiro você precisa da letra A, que é a afinidade pelo oxigênio para ficar ali na hemácia. Depois você faz ali uma velocidade na troca gasosa. Então, não pode ser letra D. Letra E. Solubilidade de gases no plasma, melhorando seu transporte nos tecidos. Essa aqui é bem doida, porque a gente teria que saber o que é o plasma sanguíneo, né? Que é ali uma região que não tem... É uma parte do nosso sangue que não tem hemácias, é um líquido, né? Proteico. Mas não, a solubilidade desses gases é pouca no plasma. Então, não vai ajudar muito. Então, não pode ser a letra E. A gente continua com a letra A, de aeróbio. Essa questão 121, pessoal, eu considero ela uma questão um pouco ambígua. Eu acho que você tem que ser muito certeiro para você acertar ela, por mais que ela seja uma questão simples. Eu acho que fizeram de uma maneira difícil da gente entender. Vamos lá, então. Ao respirarmos, falarmos, tossirmos ou espirrarmos, liberamos gotículas de aerossóis. Se estamos com alguma infecção respiratória viral, vírus estão contidos ali. Estima-se que uma pessoa com Covid-19 falando alto por 1 minuto pode gerar mais de 1.000 partículas de aerosóis, o que poderia levar à liberação de mais de 100.000 partículas de SARS-CoV-2. O uso de máscaras pela população pode auxiliar na redução da transmissão desse vírus, conforme representado na figura. Pessoa infectada assintomática, ou seja, ela tem infecção, mas ela não percebe os sintomas e provavelmente ninguém está percebendo que ela tem infecção também. E aí ela está falando ali, liberando cerca de 100.000 de partículas virais, né? Aí tem essas pessoas saudáveis, uma com a máscara e uma sem máscara, e elas estão ali com a exposição máxima a essas partículas virais, né? As duas pessoas. Tem que ficar atento nessa questão por causa dessas setas. A seta não está apontando só para essa pessoa de camisa rosa. Essa seta de exposição máxima é para ambas. Tá? Então, mesmo com a máscara, essa pessoa com máscara está sendo exposta ao máximo. Ou seja, a máscara vai ajudar não a você respirar um ar livre de partículas virais. A máscara vai ajudar em outra coisa, que é essa parte de baixo, ó. Agora que essa menina botou a máscara, sai muito menos partículas virais, muito menos aerossóis, né, com partículas virais dela. E agora sim, essas pessoas estão ali com a exposição mínima ao vírus. Mas o que acontece? Então a máscara, ela serve, na verdade, para pessoas infectadas expelirem menos aerossóis e, consequentemente, menos partículas virais. E não na parte de você respirar. Na respiração não vai alterar nada. Tu vai respirar os mesmos aerossóis se você tiver máscara ou sem máscara. Essa que era a pegada aqui dessa questão.
As máscaras auxiliam no controle dessa doença, pois neutralizam as partículas virais presentes nas gotículas de aerosóis? Não. A máscara não está neutralizando nada. Neutralizar é você acabar com as partículas virais. Não acaba. Você pode ver que aqui ainda tem, né? As máscaras fornecem uma barreira de proteção contra as partículas virais liberadas no ar? Sim, as máscaras elas vão te ajudar a fazer uma barreira de proteção contra as partículas virais que estão sendo ali liberadas no ar, né? Letra C. Reduzem a quantidade de vírus nas gotículas produzidas durante a respiração. É ajudar a diminuir as gotículas de vírus que tem na sua expiração, quando você expira, né? Se você está usando máscara. Letra D. Permite que os indivíduos infectados inspirem e expirem menos partículas virais? Novamente, não. Na parte de expirar, sim, mas na parte de inspirar, a máscara não vai te ajudar em nada. Você vai continuar inspirando a mesma quantidade ali. Letra E. Mantém afastados os indivíduos não infectados daqueles que já foram infectados? Não, gente, né? Então a máscara não tem a ver com isso, não. Isso aí já seria uma contenção, né? Você vai e prende o infectado com indivíduos que não foram infectados, né? Então aqui a letra correta é a letra B mesmo. Fornece uma barreira de proteção contra as partículas virais liberadas no ar. Vamos lá para a última questão, então, gente. Questão 122. Ufa, vocês chegaram até aqui. Vamos corrigir ela. Doenças negligenciadas são um grupo de enfermidades tropicais endêmicas que incapacitam ou matam milhões de pessoas e representam uma necessidade médica importante que permanece não atendida. Comuns em áreas pobres do mundo, as populações atingidas por essas doenças não possuem recursos para pagar um tratamento que exigiria anos de pesquisa e um alto investimento dos laboratórios. Por isso, uma parcela considerável de investimentos aplicados em estudos dessas doenças vem de atividades mais filantrópicas. Esses investimentos filantrópicos poderiam melhorar a realidade de doentes acometidos pelo. Então, o texto te disse que são essas doenças negligenciadas e a alternativa aqui é que você aponte qual é a doença negligenciada, né? Infarto. Tem a ver com o texto? Infarto não é uma doença tropical, necessidade médica importante permanece não atendida. Não é comum em área pobre, é comum em todas as áreas, todas as pessoas, né? E tem investimentos para evitar infartos. Câncer, nem se fala. Qualquer um pode ter câncer e tem altos investimentos para tratar. Descobrimento de novas formas de tratar o câncer, né? Alzheimer também não é uma coisa só tropical, não é de pessoas pobres, é de todo mundo, qualquer um pode ter Alzheimer. Influenza A é a famosa gripe, basicamente, né? É um tipo de gripe e qualquer um pode pegar. Influenza A não é endêmica de regiões tropicais e nem de áreas pobres. E aí resta a leishmaniose, que é uma doença causada por um protozoário. E o protozoário está dentro de um mosquito, que vai picar você. E aí vai picar se você estiver nessas regiões mais tropicais, incomuns em áreas pobres, né? E a leishmaniose não tem muita área de investimento, né? Então precisa ser estudada. Quem ajuda o pessoal que investiga a leishmaniose são mais atividades filantrópicas mesmo, né? Acabamos, pessoal. E aí, o que vocês acharam dessas questões? Foram muitas questões. Eu achei que foi um nível ali mais intermediário, algumas mais tranquilas, algumas mais complicadas. Essa aqui, por exemplo, bem tranquila. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês. Tchau, tchau, gente!